Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu quero trazer aqui uma primeiras impressões deste mangá aqui, Crimes Perfeitos Funohan, que eu tenho aqui na estante há bastante tempo. Eu acho que eu comprei, sei lá, em 2019, 2020 mais ou menos. Eu só peguei mais recentemente aí pra ler, e eu gostei pra caramba, eu curti a temática, até porque a ideia de Crimes Perfeitos é uma coisa um pouco mais realista, né? Até certo ponto, eu vou tentar comentar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente, tá? Mas eu gostei muito. Eu tenho aqui em casa essas 3 edições, mais o mangá. Ele está completo em 12 volumes. Eu acho que ele foi finalizado em 2021. Então justamente por isso que é primeiras impressões, porque eu só li esses 3 volumes aqui, que foram bem interessantes. Dá pra tu pegar de forma bem concisa a proposta que o mangá tem. E eu acho que o grande motivo, talvez, de eu ter demorado tanto pra ler Crimes Perfeitos foi porque na época que eu comprei, eu li algumas reviews, alguns comentários de pessoas que leram e avaliaram negativamente ele, dizendo que, eu pensei que fosse uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Então, por algum motivo que eu não sei qual, eu acabei comprando essa ideia meio negativa do mangá, e eu posterguei bastante a leitura, né? Então, eu acho que esse foi um dos motivos, porque eu acreditei que eu talvez não fosse achar tão interessante também, ou que o mangá tivesse muitos diálogos e iria ficar cansativo, monótono e tudo mais. Só que, na verdade, foi bem o oposto disso. O mangá, ele é bem fluido, né? As coisas acontecem de maneira bem, como é que eu posso dizer, bem cadenciada, as coisas são rápidas, não tem tanto diálogo, mas os diálogos que tem ali são precisos, são diretos, então é uma leitura bem interessante, bem agradável, e é por isso que eu quero trazer pra vocês essas primeiras impressões, essa recomendação também de Crimes Perfeitos, e comentar um pouquinho sobre a minha experiência e o que eu achei deste mangá. Na história, nós acompanhamos um personagem chamado Usobuki, que é o protagonista, e é interessante porque ele é um cara que é muito misterioso. A gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe como é que ele consegue fazer as coisas que ele faz, porque basicamente ele tem uma espécie de poder, que é o poder da manipulação ou da hipnose, sei lá, e ele consegue cativar algumas pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ele tá contando, e tem até uma certa explicação ali na história pra tentar fazer com que a gente compreenda melhor como é que ele consegue isso, mas é importante você ler pra descobrir isso, tá? E tem outro personagem que é o detetive, ele é da polícia, e ele é o único personagem que não cai nesse hipnotismo, nessa hipnose do Usobuki, o que deixa a história interessante, tanto pra gente quanto também pro Usobuki, porque ele é um cara que gosta de ver o circo pegar fogo. Então eu até fiquei me questionando, eu não sei se até o final do mangá, né, até o final do 12º volume, tem uma explicação, revela isso pra gente, porque eu não sei se o Usobuki é um ser humano, ou ele é uma espécie de entidade, sei lá, não tem como saber. Ao longo desses 3 volumes aqui, dessas 3 edições, não fica claro isso pra gente, mas dá a entender que talvez ele não seja. Como eu comentei, ele é um ser misterioso, então a gente não tem como, né, dizer de forma direta, né, categoricamente, que ele não é um ser humano. E o Usobuki, basicamente, ele é um assassino de aluguel. Ele é um cara que as pessoas vão até ele, né, conversam, pedem pra matar tal pessoa, ele vai lá e mata, e realiza isso com os seus crimes perfeitos. Então ele é uma ótima pedida pra essas pessoas, porque ele comete esses crimes de uma forma que não deixa rastro nenhum. Então a polícia, por mais que suspeite dele, que tem um desses personagens que eu comentei, que é o cara que não cai nas artimanhas do Usobuki, por mais que ele tem uma tendência a acreditar que as coisas estejam todas ligadas ao Usobuki, ou mesmo saber que ele é o culpado por determinado crime, ele não pode ser incriminado por eles, não podem imputar a ele as coisas que aconteceram, porque não tem provas definitivas pra isso. Por mais que saibam ali, né, no fundo, no âmago, não, pô, eu sei que foi o cara, mas não tem provas pra acusá-lo, porque o cara faz as coisas nos mínimos detalhes, sem que deixe rastro nenhum que possa culpá-lo posteriormente. E muito disso acontece pela forma como ele age, pela forma como ele conduz esses crimes, que é a partir da hipnose. Então, muitas das coisas que rolam ali, na verdade, não tá acontecendo. Tipo, por exemplo, ele pegar uma pedra e falar pra pessoa que essa pedra é uma aranha venenosa que ele colocou na comida que o cara tá comendo. E ele acreditar veementemente que aquilo é uma aranha e ele tá envenenado, e a pessoa simplesmente morrer. Então tem uma explicação básica ali pra como isso funciona na mente do ser humano, que é uma coisa interessante, e é justamente com esse modus operandi do Usobuki
Usobuki que ele mata as vítimas, né? Porque ele não tem que diretamente fazer parte da cena do crime. É só colocar uma ideia na cabeça da pessoa. E uma coisa que eu achei muito interessante de Crimes Perfeitos é a ideia de ser realista. O mangá, ele tenta denotar o pior lado do ser humano, a essência ruim e podre do ser humano, que, como eu comentei, não é 8 ou 80, né? Claro que na vida real a gente pondera as coisas ali e não vai ser extremista, claro. Mas o mangá, ele tem essa pegada, esse recorte da realidade de trazer uma questão de, por exemplo, o ser humano, ele não é completamente bom. O ser humano nem sempre ele é empático. O ser humano, ele não fica pensando no próximo antes de si mesmo, sabe? A realidade é que o ser humano é egoísta, é avarento, é narcisista e muitas das vezes ele vai fazer as coisas pensando nos benefícios próprios. Então uma parada interessante do mangá, esse lado da narrativa, é que ele traz à tona algumas questões éticas e morais, né, dos personagens, pseudo-justiça, questão de vingança, porque às vezes os personagens que estão ali, eles cometem alguns atos influenciados pelo Usobuki ou não, possuem suas próprias motivações e coisas afins, mas eles acreditam estar fazendo uma espécie de justiça, sabe? Tem até uma história, mais ou menos ali, que é a história do mangá, que é um cara que ele foi promovido na empresa, ele vai ganhar mais prestígio, ele vai ganhar mais, só que o tempo todo ele ficava, não é pra tanto, não é tudo isso, calma gente, não, eu sei, eu nem sei se eu mereço isso mesmo. Até um determinado dia que ele passa mal, que ele fica doente, alguma coisa do tipo, e a empresa decide que vai dar essa promoção pra outra pessoa, e o cara fica maluco, ele entra em colapso total, e acaba indo em direção, em encontro ao Usobuki, pedir para matar o cara, porque ele achava que ele que merecia a promoção e não outro cara, porque ele se esforçava mais, ele se entregava mais, ele era mais inteligente e tudo mais, então ele tinha uma espécie de justiça pessoal ali pra acreditar que ele merecia mais do que o outro cara. Então o mangá vai trazer a ideia de que, por exemplo, o ser humano às vezes ele tenta ficar camuflando os seus sentimentos e achando que não é pra tanto, que não tá ligando tanto pra isso, porém o ser humano só dá valor realmente pra alguma coisa quando ele perde essa coisa. E aí a gente vê que essas justiças, esses conflitos que vão aparecendo aí, os conflitos éticos e morais dos personagens, nada mais é do que vingança pessoal, onde os personagens acreditam que estão fazendo alguma coisa ali sincera por parte deles e eles têm os seus próprios motivos, as suas razões, e isso vai justificar todas as coisas. E a gente vê que não é assim que funciona, e essas questões trazidas pelo mangá são muito interessantes, porque, como eu comentei, é uma espécie de recorte da realidade onde mostra esse lado do ser humano, que é um lado que em muitos personagens a gente vê aflorado, né? A gente vê, por mais que o personagem ele inicie a história de uma maneira que dá a entender que ele não é ruim, né? Poxa, esse ser humano é bom, a gente vê que ele só precisa de um gatilho específico para mostrar quem ele é de verdade. Então, em muitos casos, a gente vê que tem toda aquela questão negativa, né? Da avareza, da arrogância, da ira, da inveja, e tudo isso tá muito presente em várias histórias ali, porque o mangá, ele é episódico. Então, cada capítulo é uma história diferente, com personagens diferentes, tirando, sei lá, talvez dois capítulos ali mais ou menos, que foi dividido em duas partes, mas na maioria são histórias diferentes, com personagens diferentes, com histórias interessantes acerca dessas questões do ser humano que denotam o quão ruim ele pode ser, tudo pensando em si mesmo e pensando nessas questões de ganância, né, de querer mais, de poder, de invejar o próximo, de ter raiva de alguma coisa, ou de querer uma vida que não pode ter, mas achava que merecia. Então tudo ali é uma grande questão de vingança. E o Usobuki, como eu comentei, ele tá ali pra ver o circo pegar fogo. Então todo final de capítulo, imprescindivelmente, ele vai comentar como os humanos são tolos, como os humanos são ingênuos, são estúpidos e tudo mais, o que me leva ao questionamento de, poxa, será que ele realmente é um ser humano? Ou é uma entidade? Enfim, eu não sei. Mas o mangá, ele tem essa ideia de te fazer refletir, de te fazer pensar acerca das coisas que estão acontecendo ali, né? Principalmente a essência do ser humano. E isso, por si só, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o mangá, como um terror psicológico, ele tem muitas cenas explícitas, muitas cenas que são fortes ali, vamos dizer, então talvez, se tu não for muito adepto a esse tipo de gênero, não seja uma boa recomendação pra ti, mas por outro lado, se você gosta, se você acha interessante esses mangás, essas narrativas que te fazem refletir, que te fazem pensar acerca do que tu tá lendo, Crimes Perfeitos é uma ótima indicação para ti. E outra característica bem marcante que sobressai ali no mangá, que é bem acentuada, é a questão de mostrar que ninguém é especial.
sabe? Por exemplo, porque nós temos várias cenas, vários episódios ali de personagens onde eles têm os seus próprios motivos, eles têm as suas justificativas para fazer o que eles vão fazer. Talvez eles acreditem que, poxa, eu tenho um grande motivo e ninguém tem outro motivo além do meu tão importante quanto, né? Então eu vou fazer isso que eu quero fazer porque eu sou especial, eu preciso fazer isso. E é aí que o mangá, ele traz um grande plot twist, então todo capítulo vai ter um plot twist ali que você não espera, que vai ser interessante, mostrando que não, você não é especial, você não tá no topo do topo do topo, sabe? Você é só mais um. Ou seja, na história, narrativamente, isso é refletido por meio das decisões que eles tomam e eles percebendo que por trás dessas decisões existem outras pessoas com decisões também, que podem influenciar diretamente no futuro deles, né? Na vida deles, melhor dizendo. Então, por exemplo, quando eles tomam a iniciativa de pedir para alguém morrer porque eles têm uma justificativa válida e às vezes até muito forte para respaldar o que eles acreditam, é aí que aparece no final outro personagem que também tinha uma justificativa do porquê aquela pessoa que tinha uma justificativa anterior merecia morrer. Ou seja, ninguém tá salvo ali, cara. Tá todo mundo na merda, entende? Então isso é uma ideia interessante do mangá, que também eu considero um recorte, né, da realidade, que é mostrar que ninguém é melhor do que ninguém é superior, ninguém é especial demais e ninguém tá em um patamar tão elevado que não possa ser afetado por outras pessoas, sabe? Todo mundo ali é igual. E em certo momento todo mundo tá na merda, tá no mundo, tá na merda. Então isso é bem interessante, cara. Então fica aí pra vocês essa recomendação de Funohan, Crimes Perfeitos, porque é um mangá bem interessante e que, sobretudo, vai te fazer refletir muito. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, dessa vez as minhas impressões, né, comentando sobre o mangá Crimes Perfeitos, e se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, na verdade, então eu peço, deixa o teu like, é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, tá certo? Se tu não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que tu achou deste mangá, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!